processo de evolução das máquinas no século XX, tem se tentado criar estruturas capazes de, ao mesmo tempo, fornecerem instruções e servirem como interface para o controle de suas próprias operações. As máquinas estão mudando de seu caráter inicial fechado, de processamento sequencial e finito, para uma nova característica de ser auto-organizadoras, capazes de aprendizado e decisões inteligentes. A linguagem de programação nasceu dessa mudança estrutural mecânica, baseada em roldanas, polias encadeadas e correias de transmissão, para um novo modelo digital de processamento binário de dados com retroalimentação. Os programas de computadores evoluíram então de simples válvulas que piscavam para a estrutura de módulos que tentam passar, além de parâmetros, também informação, valor e conhecimento. O objetivo de uma linguagem de programação, como estamos apresentando aqui, é desenvolver interfaces capazes de aumentar a interação usuário-máquina, tentando repetir as mesmas estruturas lógicas do raciocínio humano. Inicialmente, os objetivos da programação estruturada eram reduzir as complexidades na codificação de programas, produzindo uma estrutura que fosse um modelo analítico de como a funcionalidade de códigos pudessem ser arranjados de maneiras diversas. Os princípios da engenharia de programação são encapsular regras em estruturas modulares e funcionais e promover essa independência do que é logicamente estruturado do que é funcionalmente aplicável, transformando dados, programas e códigos numa unidade lógica coesa. Essa coesão entre os módulos pode ser funcional, usando-se funções, sequencial, procedural e temporal. Uma evolução dessa noção de modelos estruturados é a inovação na introdução do conceito de objetos. Objetos são estruturados modularmente, classificados em classes hierárquicas que trocam informação ou dados entre si, e também são capazes de se reproduzir recriando instâncias de si mesmos. Então estamos falando de um conceito estruturado de dados encapsulados por métodos ou procedimentos dentro de funções classificadas em uma ordem hierárquica, de tal modo que os filhos objetos herdam as qualidades funcionais de seus objetos pai. Além das estratégias de estruturação hierárquica ou por objeto, temos a estratégia de gerenciamento de dados, que tenta descrever como estruturas de dados representam conhecimento através da forma com que campos e registros são organizados. Se a programação por objetos tenta encapsular regras por codificação e símbolos de programas, a estratégia do gerenciamento de dados é a de definir regras e normas de como esses registros e campos de várias tabelas diferentes se relacionam. O modelo mais usado atualmente no gerenciamento de banco de dados é justamente o de banco de dados relacionais, os quais definem certas regras de como os campos de um conjunto de tabelas devem ser organizados, apontando uns para os outros através de chaves primárias e secundárias. Então, no modelo relacional de dados, o conhecimento lógico de um problema é definido por esses modos, como os campos de uma tabela definem atributos em outras. Assim, o campo Maria, no número funcional 400, aponta para a tabela onde o número 400 é parte de um outro grupo de tabelas de funcionários do departamento de marketing, por exemplo.